Olá, turma, todos sejam bem-vindos ao meu canal, o canal Ensinando Matemática. Estamos aqui para responder mais uma questão da banca IDECAM, certo? Essa questão aqui é de um concurso para professor de matemática que foi realizado no ano de 2015 para o Colégio Pedro II, certo? Um colégio federal aí. Então vamos lá. A questão diz o seguinte: ó. Considere a expressão, aí dá toda essa expressão aqui, certo? Toda essa expressão aqui. Aí diz o seguinte: qual o seu valor? Quero saber qual o valor dessa expressão. Então aqui, como você tem aqui um logaritmo, a priori, você tem que lembrar das propriedades do logaritmo. Então aqui, se eu tenho uma potência, onde a base dessa potência e a base do meu logaritmo aqui são iguais, esses caras se cancelam. Então isso aqui é só para assustar. Se você nunca resolveu uma questão como essa, provavelmente você vai ter medo, você vai querer se embananar, mas essa questão aqui que eu considero de nível médio para baixo, beleza? Então vamos lá. Então, na verdade, o que eu quero aqui é só o produto desses caras. Então, aqui eu vou ter o seno de 300 vezes a tangente de 1 vezes a tangente de 2. Aqui eu vou suprimir, né? Tangente de 88 vezes a tangente de 89 vezes o cosseno de 120. Beleza? Nesse tipo de questão, provavelmente quando ela aparecer, alguém vai se cancelar, certo? Alguém vai se cancelar. Geralmente é o miolo que se cancela e você vai trabalhar com o demais. Aqui, como a gente está trabalhando com professores de matemática, né? A gente sabe que o seno de 300 é a mesma coisa que menos o seno de 60. Só para lembrar aqui, né? A nível de lembrar, eu tenho aqui um círculo trigonométrico, beleza? Vou fazer aqui, ó. Suponha que está passando no meio, né? Bem legalzinho aqui. O seno de 300 graus está mais ou menos aqui, ó. Certo? Quanto falta para 360? Falta 60 graus. Então, se eu quero encontrar o seno de 60, de 300, eu vou olhar para o seno de 60, certo? E vou perceber que esse cara aqui, ó, ele está no quadrante negativo, certo? É isso aqui que eu quero, ó. Seno de 300, beleza? Ele é igual a menos o seno de 60. Então, eu vou colocar aqui menos o seno de 60. Vezes a tangente de 1. Tangente eu já vou escrever aqui, né? É o seno de 1 sobre o cosseno de 1 vezes aqui, ó. Tangente de 2. Quem que é a tangente de 2? A tangente de 2 é o seno de 2 sobre o cosseno de 2. Eu vou suprimir aqui, né? Tangente de 88 é o seno de 88 sobre o cosseno de 88. E a tangente de... faltou o G aqui, né? A tangente de 89 é o seno de 89 vezes sobre o cosseno de 89. A gente vai utilizar o mesmo raciocínio aqui, ó, para o cosseno de 120. Cosseno de 120, ó, está mais ou menos aqui. 120, um ângulo notável aqui é 180. 120 para 180, falta aproximadamente 60, que é essa mesma medida aqui, ó. Então, estaria mais ou menos por aqui, ó, 120, de acordo com o nosso desenho, né? Então, se eu quero calcular o cosseno de 120, cosseno de 120 é a mesma coisa que menos o cosseno de 60, porque, ó, eu marquei aqui o errado, né? O cosseno está aqui, ó, certo? Nesse lado aqui, ó, o x é negativo, então o cosseno de 60 de 120 é menos o cosseno de 60, beleza? Bem tranquilo. Então, dando prosseguimento aqui, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, ó. Menos o seno de 60, o seno de 60, você vai ver que é raiz de 3 sobre 2. Então, você coloca aqui menos raiz de 3 sobre 2. Aí, para trabalhar esse miolo aqui, ó, que eu vou destacar aqui de amarelo, você tem que se lembrar de uma definição bem importante, certo? Que é a definição de ângulos complementares. Certo? Vou colocar aqui, vou só relembrar um pouquinho, certo? Complementares. O que são ângulos complementares? Ângulos complementares são ângulos cuja soma dá 90. Por exemplo, 30 e 60, a soma 30 mais 60 dá 90 graus. Então, quer dizer que 30 graus mais 60 graus, 30 e 60 graus são ângulos complementares. Dessa definição aqui, você desenvolve ela, né? Você vai chegar na seguinte conclusão, que o seno de 60, desculpa, o seno de 30
é igual ao cosseno de 60. E vice-versa, você também tem isso aqui que é verdade, que o seno de 60 é igual ao cosseno de 30, certo? Professor, por que você está fazendo isso? Porque aqui dentro desse miolo, a gente vai ter ângulos complementares. Quem são os ângulos complementares? Ó? Se eu somar 1 mais 89, dá 90. Então, o grau 1 e o grau 89 são ângulos complementares. O que quer dizer isso? 1 mais 89 graus, né, dá 90. Então, esses caras aqui são complementares. Então, quer dizer que o seno de 1 é igual ao cosseno de 89. Disso aqui, a gente já vai eliminar muita coisa, certo? A gente já vai eliminar muita coisa. E lembrando que o caminho contrário também é verdade. Ó. O seno de 89 é igual ao cosseno de 1. Por que você está fazendo isso, professor? Porque aqui, ó, seno de 1 no numerador, cosseno de 89 no denominador. Como são coisas iguais, a gente pode cancelar. Então, perceba que essa multiplicação aqui ó, vai acontecer, esses cortes aqui vão acontecer. Ó, cosseno de 1 no denominador, seno de 89 no numerador. Como são coisas iguais, se cancela. Mesma coisa vai acontecer aqui com esse, mesma coisa com esse. Então, quando a gente cancelar todo mundo aqui, só vai sobrar, na verdade, ó, o menos o seno de 60, que a gente já colocou aqui, e menos o cosseno de 60, vezes aqui, ó, menos o cosseno de 60. O cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, fazendo essa multiplicação aqui, ó, menos com menos dá mais. Então, vai dar positivo. Raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3, dividido por 2 vezes 2, 4. Então, isso ali, tudo que a gente controlar no começo, é raiz de 3 sobre 4. Então, a gente vai marcar aqui a alternativa B de questão boa. Beleza? Então, se você gostou dessa resolução, se é a primeira vez que você viu alguma resolução desse tipo aqui, comenta o vídeo, curte ele, compartilhe, se inscreve no meu canal, que isso ajuda muito, e vamos para a próxima resolução.